Em fevereiro de 1947, o renomado almirante Richard Evelyn Byrd decolou para o que, à primeira vista, parecia apenas mais uma das muitas missões de reconhecimento polar que ele liderava com maestria. A Operação High Jump era oficialmente apresentada ao público e aos registros militares, como um gigantesco exercício científico e logístico para testar aeronaves, navios e equipamentos em condições extremas de frio. Porém, para muitos estudiosos e pesquisadores independentes, a expedição escondia objetivos bem mais profundos. Byrd, veterano de guerras e detentor de décadas de experiência nas regiões mais inóspitas da Terra, gozava de enorme respeito entre militares e cientistas. Ninguém, muito menos ele próprio, poderia imaginar que essa missão aparentemente rotineira se tornaria uma das mais controversas e enigmáticas narrativas do século XX. O que aconteceu naquele voo solitário, segundo um diário atribuído ao almirante e mantido em sigilo por anos, desafiava não apenas a lógica militar, mas também os limites da realidade que conhecemos. Enquanto sobrevoava as vastidões geladas da Antártida, o avião de Byrd e seu engenheiro de voo começou a encontrar anomalias inquietantes. A paisagem branca, homogênea e monótona, de repente foi quebrada por manchas de cores inesperadas. Amarelos intensos, violetas suaves, tons rosados espalhados de forma irregular pelo solo. Eram como pinceladas misteriosas em meio ao gelo eterno, algo que jamais deveria estar ali. Se não bastasse a estranheza visual, os instrumentos começaram a falhar. A bússola girava em círculos sem parar, o giroscópio oscilava sem qualquer ponto de referência estável. E, para piorar, o rádio mergulhou em um silêncio absoluto, como se toda a comunicação tivesse sido engolida por uma barreira invisível. Restava apenas confiar no sol como guia precário. O avião parecia entrar em uma zona onde a tecnologia humana perdia completamente sua função. Depois de quase meia hora navegando por esse território anômalo, a paisagem à frente se transformou de forma brutal e impossível. Montanhas gigantescas que não constavam em nenhum mapa militar surgiram do nada. Suas encostas emanavam um brilho incomum, quase como se luzes internas atravessassem as rochas. Ao se aproximar, Byrd avistou algo que o deixou sem fôlego. Entre aquelas montanhas havia um vale imenso, coberto de vegetação exuberante. Árvores de copas largas, colinas verdejantes e um rio cristalino serpenteando em curvas suaves. Tudo isso em plena Antártida, onde o gelo deveria dominar eternamente. A cena parecia pertencer a outro mundo, ou a uma memória perdida da Terra. Surpresos, os tripulantes tentaram registrar coordenadas e imagens, mas a aeronave começou a se comportar de maneira estranha. Os comandos respondiam com atraso, como se estivessem sendo controlados por outra força. Foi nesse momento que um grito escapou do engenheiro. Abaixo deles, caminhava uma criatura gigantesca. A princípio parecia um elefante, mas ao se aproximarem, a silhueta revelou presas longas e curvas, além de uma pelagem espessa. Era um mamute, um ser que oficialmente havia desaparecido da face da Terra há milhares de anos. O contraste era perturbador. Lá em cima, a cabine registrava 24 passagens. Lá embaixo, flores e pastagens cresciam sob uma primavera eterna. Era como se Byrd tivesse cruzado um portal para um mundo perdido. Antes que pudessem compreender, duas naves surgiram no horizonte. Eram estruturas metálicas em forma de disco, movendo-se a velocidades impressionantes. Tinham superfícies polidas e símbolos desconhecidos gravados em seus cascos. Aproximaram-se do avião, mas não demonstraram hostilidade. Apenas o escoltaram lado a lado. Um zumbido grave ecoou na cabine, seguido de uma voz clara e calma que soou no rádio. Um detalhe impossível, já que os instrumentos haviam parado de funcionar minutos antes. A voz, com um forte sotaque nórdico, saudou. "Bem-vindo ao nosso território, almirante. Em 7 minutos faremos o pouso. Relaxe, está em boas mãos." O tom era direto, firme, mas estranhamente tranquilizador. Sem que Byrd ou seu engenheiro tocassem em nada, os motores desligaram sozinhos. O avião desceu suavemente, como se fosse conduzido por mãos invisíveis.
Não houve turbulência, não houve impacto. O pouso foi tão perfeito que parecia feito sob medida para a aeronave. Do lado de fora, nenhuma base militar, nenhuma estação científica. Apenas 3 figuras se aproximando em passos calmos e firmes. Eram altíssimos, com mais de 2 metros de altura. Os cabelos loiros caíam sobre os ombros e seus trajes, sem costuras aparentes, lembravam tecidos de luz. Não traziam armas, apenas serenidade estampada nos rostos. Com gestos corteses, convidaram Bird e seu engenheiro a sair. Do lado de fora, aguardava uma plataforma sem rodas, sem trilhos, suspensa sobre nada. Quando subiram, ela começou a se mover suavemente em alta velocidade, como se deslizasse sobre campos invisíveis de energia. À medida que avançavam, uma cidade surgiu diante deles. Mas não era uma cidade comum. Ela parecia esculpida em cristal lapidado, refletindo as cores do espectro de luz em matizes suaves que mudavam conforme o olhar. Não havia fumaça, não havia poluição, não havia barulho. Tudo estava em harmonia silenciosa. No centro, erguia-se uma construção grandiosa, de proporções quase hipnóticas, que lembrava obras visionárias da arquitetura humana, mas em escala e beleza muito além da compreensão terrestre. Ao entrarem na cidade, Bird notou algo ainda mais estranho. Não havia portas, postes ou cabos elétricos. A iluminação parecia emanar das próprias estruturas, suave e constante. Homens e mulheres caminhavam em silêncio, observando-os com respeito curioso, mas nunca com hostilidade. A plataforma levou-os até uma grande construção, cuja fachada exibe símbolos intrincados em um alfabeto desconhecido. Embora Bird não pudesse compreendê-los, sentia que havia ali um significado profundo. No interior, um ar fresco, levemente perfumado, e paredes que brilhavam com uma luz leitosa, sem sombra alguma. Ele foi conduzido até uma sala circular, onde o aguardava uma figura diferente. Era um homem de idade avançada, com aparência de cerca de 80 anos, mas postura vigorosa e olhar penetrante. Apresentou-se como o mestre. Sua voz era serena, mas carregava uma autoridade inquestionável. Ele explicou a razão pela qual haviam permitido aquele contato. Segundo suas palavras, aquela civilização que chamava a si mesma de Ariana observava a humanidade há milênios. Não eram apenas uma sociedade avançada. Haviam desenvolvido um conhecimento que unia matéria, energia e espírito. Sua prioridade não era progresso material, mas equilíbrio e harmonia. O mestre revelou algo ainda mais impactante. Após as explosões de Hiroshima e Nagasaki, eles perceberam que a humanidade havia rompido uma barreira perigosa. O uso da energia atômica não afetava apenas o plano físico, mas reverberava em outras dimensões. Essa interferência colocava em risco não apenas a própria civilização da superfície, mas também realidades coexistentes em níveis vibracionais invisíveis ao homem comum. As naves discoidais que Bird havia avistado tinham como missão monitorar essas rupturas e evitar uma catástrofe maior. Contudo, todas as tentativas de aproximação haviam sido recebidas com hostilidade. Caças militares perseguiam suas naves e atiravam sem hesitar. O mestre lamentou a cegueira e a sede de poder dos líderes humanos. Disse que a humanidade havia se afastado de um caminho mais elevado, mergulhando em disputas materiais e em um sistema baseado em medo e dominação. Contou que outras civilizações antigas também haviam chegado a esse ponto crítico e foram destruídas em guerras e colapsos ambientais. Um novo ciclo sombrio, alertou ele, estava prestes a se repetir. Ainda assim, havia esperança. Algumas consciências humanas estavam despertando, buscando alternativas mais alinhadas com a verdade universal. O mestre então entregou a Bird um objeto metálico, semelhante a um disco pequeno com inscrições em relevo. Disse que aquele símbolo o ajudaria a lembrar, mesmo se fosse forçado a negar no futuro. Após a conversa, Bird foi reconduzido à sua aeronave. Os sistemas funcionavam perfeitamente, como se nunca tivessem falhado. As naves escoltaram-no até que ele ultrapassasse as montanhas e retornasse à monotonia branca da Antártida.
A missão parecia ter retornado à normalidade, mas dentro de si, Bird carregava algo irreversível. Ao retornar à base, manteve a postura firme, mas seu olhar denunciava o peso do que havia vivido. Dias depois, já nos Estados Unidos, foi convocado ao Pentágono. O que deveria ser um simples relatório tornou-se um interrogatório intenso. Ele relatou tudo: os fenômenos, a cidade, o mestre. Os oficiais o ouviram em silêncio, registraram cada detalhe e, ao final, o advertiram severamente. Ele jamais poderia falar sobre aquilo. Sua carreira, sua reputação e sua vida estariam em risco se desobedecesse. Os anos seguintes foram de silêncio forçado. Em anotações privadas, Bird revelou sentir-se mutilado espiritualmente, como se uma parte essencial de sua alma tivesse sido aprisionada. Em sua última anotação, de 30 de dezembro de 1956, escreveu: "Vi a Terra além do polo, o centro do grande desconhecido." Esse diário, real ou não, atravessou décadas envolto em mistério, especulações e debates. Para alguns, é apenas uma ficção nascida no calor da Guerra Fria. Para outros, é prova de que o almirante realmente teve contato com uma civilização subterrânea e que esse conhecimento foi suprimido por interesses militares e geopolíticos. Seja qual for a verdade, a história permanece viva. As teorias sobre a Terra Oca e civilizações intraterrenas se multiplicaram nas décadas seguintes, sempre citando o diário de Bird como uma peça-chave. E mesmo sem reconhecimento da ciência oficial, seu testemunho continua sendo um ponto de ruptura. Mais de 70 anos depois, seu nome ainda ecoa entre pesquisadores, curiosos e amantes dos mistérios proibidos. Sua história é mais do que um relato extraordinário. É um alerta silencioso cravado no gelo da memória humana, lembrando que a realidade pode ser muito mais estranha e profunda do que ousamos admitir. Talvez, além das fronteiras visíveis, haja cidades cristalinas e mestres silenciosos, aguardando apenas aqueles que, como Bird, ousam voar além do polo.